se o meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás, extinguindo os dinossauros, nunca tivesse caído e os dinossauros nunca tivessem sido extintos? O que aconteceria? Será que os humanos ainda existiriam? Será que os dinossauros iriam evoluir a um ponto de ser uma vida tão inteligente quanto a vida humana? Bom, isso eu não sei. Mas tem um filme que especula isso de como seria isso, que é o filme da Pixar, em 2015, O Bom Dinossauro, que no começo, quando foi anunciado, muita gente achou que ia ser infantil, que ia ser muito fraco, mas até que foi muito bom. É um filme realmente feito pra chorar. E agora eu vou falar aqui, eu não costumo falar de filme emocionante, filme pra chorar, é um dos... E hoje eu decidi fazer uma enquete no canal, falei, ó, quais filmes vocês querem que eu traga? Viva a Vida é uma Festa ou O Bom Dinossauro? E a votação foi O Bom Dinossauro, então eu vou trazer O Bom Dinossauro aqui pra vocês. Então já sabe, se tu quer chorar comigo aí e ver no final do vídeo se realmente é um vídeo emocionante, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora, e acabou de passar muito. Então simbora para a review do filme O Bom Dinossauro da Pixar de 2015. Ah, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma mudançazinha aqui no quarto. Coloquei 2 prateleiras de livro. Eu coloquei isso na comunidade do canal, ó. Tem 2 livros, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros ali. 6, tem 6 livros. Sei não, e um deles é o Death Note. Então Death Note não é um livro aí serve para leitura, né? É um caderninho. Mas bom, indo pra história, o filme começa com uma ideia simples, mas também é uma ótima ideia. Que se o meteoro tivesse... E o que acontecesse se o meteoro que extinguiu os dinossauros nunca tivesse caído? É uma linha do tempo aí alternativa, nesse mundo alternativo aí, que os dinossauros evoluíram, que criaram família, plantações e até rotinas, né? Plantações de agricultura e pecuária também criaram emoções, começaram a sentir emoções, assim como a mente humana sente as emoções. Óbvio também que os animais têm emoções, mas não sentem como os humanos sentem. Mas isso não impediu que os humanos evoluíssem ao ponto de virarem os Homo sapiens, né, os Neandertais que existiram no planeta Terra. E os humanos sim existem nesse mundo, mas continuam selvagens, né? São os humanos primitivos, né, os primeiros humanos ali, os Neandertais, Homo habilis, Homo erectus, são os primeiros humanos ali que surgiram. Basicamente uma inversão completa da lógica da evolução, que em vez dos dinossauros continuarem selvagens e os seres humanos evoluírem, na verdade foi os dinossauros que evoluíram e os humanos ficaram selvagens. E meio que inverteu, né? E a família de Arlo, né, que é o bom dinossauro, vivem ali em uma fazendeira. Sim, eles vivem em uma fazendeira com uma agricultura e tudo, mó da hora. E eles plantam milho, protegem a terra e seguem regras simples, né? Trabalham duro, união e responsabilidade. E também temos o pai, que a morte dele é um pouco triste, eu gosto aí da morte dele. O pai é rígido, mas também não é cruel. É aquele pai, ó, vai capinar o norte ali, vai virar homem, mas não é cruel. Não é tipo assim, não bate nos filhos, é só um pai rígido mesmo. E ele acredita que os seus 3 filhos, acho que se não me engano são 3 filhos, precisam deixar a sua marca no mundo. Que a mãe, e não vai falar a mãe também, que é acolhedora, aguenta firme ali o trampo, mas também não é muito importante, não é, até que é importante sim. Então, os irmãos de Arlo parecem encaixar bem no mundo, né? Colocaram a sua marca de responsabilidade, deixar a marca no mundo, menos o Arlo. O Arlo não deixou a marca porque ele não era tão bolado quanto os irmãos dele. Porque, sério, tem um irmão dele que é bolado, irmão, gigante. Tomou chá de bambu, aquele cara. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, rapaziada, ó. Eu comecei a fazer academia, assim, Ó, bíceps aqui, ó. Eu sei, tá ridículo isso. Agora eu quero falar do Arlo também, que é fisicamente e emocionalmente pequeno, é fraco, né? É fraco, lhe falta ódio, né? Dizer o Tia Itachi. Cara, e ele é uma criança de hoje em dia, que tem medo de tudo. Tem medo de altura, tem medo de água, tem medo de falhar, tem medo de decepcionar, tem medo de literalmente tudo. É uma criança de hoje em dia. E o pior é que ele sabe disso, ele sabe o medo dele. O filme deixa claro que o maior inimigo do filme não é o Arlo, não é o mundo, é o medo dele. Tipo assim, se o Arlo não tivesse medo, não ia ter filme. Tipo, o medo é o que faz o filme, assim, ter a história que tem, entende? Então, né, no meio do filme ali, um bebê humano, né, ser humano selvagem, ele começa a roubar o milho e ele é capturado e o pai pega um tacape gigante assim e fala, Arlo, mata o moleque. Né, vai tentar fazer o Arlo virar homem, parar de sentir medo, só que o Arlo não consegue. Não sei, a situação fica fora de controle, esse bicho foge, ele não mata o coisa, então o pai vai pra longe com o filho, né, dar uma lição pra ele. Só que do nada, numa desfiladeira não, numa ravina, numa forma da ravina, sabe?
que fica lá, começou uma enchente, começou a chover. Começou uma enchente do nada. E o pai do Arlo, ele coloca o Arlo num lugar seguro. Só que, pô, o Arlo é pequenininho e faz ficar seguro. Mas o pai, irmão, o pai é um brachiosauro gigante. Então ele não conseguiu subir. Então ele só... Cara, essa cena é triste. A morte do pai. A morte do pai é triste. Eu achei triste. Tipo, ele olhando pro Arlo assim, sabendo, pô, não vai dar não. Ele fica, pai! Daí última que você vê uma correnteza levando o pai do Arlo. Vum! Mas essa cena é triste. Essa cena é boa fazer chorar. Não tem despedida, não tem música, não tem discurso. Tipo, não tem Arlo. Você pode ser fraco, mas você tem um bom coração. Não tem isso. É tipo assim, é só olhou, pum, morreu. Não tem nada. Não tem nada. Morreu, acabou. Game over. Cara, depois disso, cara, o filme desacelera um pouco, sabe? O Arlo ele não chora de forma exagerada. Não fica assim, eu podia ter evitado isso. Eu só não ter medo, sabe? Não fica... assim, não chora de forma exagerada, não faz um discurso, não tem aquela cena do protagonista que pega uma coisa, pai, taca, sabe? É uma cena clássica, não tem a cena. Pô, ele só se fecha, tá ligado? O cara se fecha, não tem mais emoção. E aqui tá uma parte pesada do filme, sabe? Aqui que começa a falar uma parte boa do filme, que o Arlo acredita que a morte do pai é a culpa dele, que o pai morreu por culpa dele. E a culpa, de novo, vira algo que ele mais teme, o medo. E o medo vira paralisia, que depois vira trauma e vai piorando. Então, de repente, ele encontra o humanozinho ali, o que tava roubando milho, e ele começa a descontar a raiva, né, pela morte do pai, no humano falando que a culpa é dele, que a culpa é dele. Só que aí, os dois caem num rio, né, eles caem num rio. Aí, cara, a correnteza leva o Arlo, né, ele meio tem um gatilho ali, né, por causa da morte do pai tem um gatilho. Daí, quando ele acorda, depois da correnteza ter levado ele tá na orla ali, junto com um ser humanozinho lá, ele percebe que tá perdido, sabe? Ele não tá mais na casa dele. Ele tá bem longe, muito longe, e ele só tá ele e o humanozinho lá. E aqui é que a gente começa a ver um pouco mais do humanozinho, que, diga-se de passagem, o nome dele é Spot. O Spot, que é o humanozinho selvagem que eu tô falando, que é moderno, ele não fala, ele só se comunica por gestos, tipo Libras, né? É basicamente Libras, som, assim. Então, tipo... Hario, Adamo, tipo isso também. Cara, literalmente o Spot é tudo que o Arlo não é. Tipo, a versão oposta do Arlo, entendeu? O Spot é o que? É instintivo, é ágil, é adaptado no mundo, é corajoso, sabe? É literalmente tudo que o Arlo não é. Então, no meio do filme vai intensificando ali a relação entre eles, como que, tipo, os dois até que são bem iguais, sabe? Os dois também têm uma dor, tem um trauma ali no passado. E eles começam a fazer uma jornada juntos, que na verdade é bem dura. E eles enfrentam tudo que é tipo de coisa. Predadores, ambiente hostil, criatura que aparece tipo monstro de terror, creep atrás de você. Tô brincando, isso não. E aqui, cara, o filme deixa claro uma coisa que é muito realidade, sabe? O filme, mais pro meio do filme, cara, ele ensina uma coisa, ele tem um ensinamento pra gente. O ensinamento é o quê? O mundo tá pouco se lixando se você tá pronto pra ele ou não. O mundo não tá nem aí, irmão. Ninguém tá nem aí se tu tá pronto, se tu tá preparado, se tu tem preparo. Ninguém tá aí se você tá pronto. Ou você cresce, ou você se adapta ao mundo, ou você fica pra trás e acaba se ferrando. Uma cena que eu quero falar, que é uma cena real muito boa, que define, né, o filme, que é o Arlo e o Spot compartilhando as memórias dos pais, só que sem palavra nenhuma. Tipo, não é aquele discurso lá, eu perdi meu pai, pô, eu perdi meus pais também, por isso que eu sou assim e tal. Não tem nem isso, sabe? É não palavra nenhuma. Eles só ficam se comunicando com imagens na areia. Só ficam na areia fazendo imagens, desenhos ou gestos também, às vezes. E, cara, é um momento que o Arlo entende algo assim, essencial, sabe? É algo muito importante. Que ele não é o único que perdeu tudo. E nunca vai ser o único que vai perder tudo. Um monte de gente vai perder alguém importante, vai perder algo importante, vai acontecer de ruim na vida dele. Ele não é o único que tem uma vida que tem coisas ruins na vida. Todo mundo leva coisas ruins na vida, querendo ou não. Mas ainda assim, depois de todos os ensinamentos que o Arlo pegou no meio do filme, ele ainda não deixa de sentir medo. Todo mundo aí, todo animal, ser humano, todo mundo não deixa de sentir medo. Mas ele aprende a agir apesar dele, sabe? Ou você, é igual no filme O Rei Leão, né? Quem não sabe Rei Leão? Que o Rafiki tá falando com o Simba assim: o passado, é uma frase mais ou menos assim, o passado pode doer,
Mas ou você pode sofrer com ele ou aprender com ele. Alguma coisa assim, é algo parecido com isso. E é basicamente o que o Arlo faz. Ou ele sofre o medo, ou ele aprende com o medo. Isso não se chama coragem, se chama maturidade. Que é seguir em frente tremendo. Tipo assim, pô, tu tem medo, mas tem que seguir em frente, cara. Não adianta, cara. Cara, isso é uma maturidade, sabe? Não é coragem. É maturidade. É muita coisa, tem muita diferença entre coragem e maturidade. Irmão, quando você... Tipo, maturidade, velho. Tipo, coragem, pra mim, é algo assim. Tem um penhasco, imagina, um penhasco alto. E só com um chão muito fino que você tem que passar. A coragem é o seguinte, você faz, não, vou passar tranquilo, sabe? Você passa assim, como se não tivesse nada, sabe? Se não tivesse acontecido nada. Se você passa tranquilo lá, igual que bebendo água, sabe? Igual que você faz isso toda hora, você passa lá tranquilo. Agora, maturidade, irmão, é o seguinte. Maturidade, você tá lá no penhasco, é a única forma de você passar. Você fala assim, caraca, nossa, porque eu tenho um trauma disso, cara, mas tem que ir. Porque eu não quero ficar preso aqui. Isso é maturidade, sabe? Tipo assim, você sabe que não perdeu o medo, mas você tem que agir, entende? Você tem que, além de agir, você pode aprender com esse medo. Isso é maturidade, entende? E no final do filme, quando ele encontra um caminho de casa, ele percebe algo bem doloroso. Que o Spot, ele não pertence ali, não pertence à tribo dele. Pertence à tribo dos humanos, né? Dos homos, sei lá, alguns homos aí. E isso ensina que, tipo, amar alguém, às vezes é deixar aí, tipo, é aquela clássica frase, todo mundo já ouviu. Se você ama alguém ou algo, deixa aí, mesmo que doa. Por mim, que às vezes eu acho bem mentiroso da minha parte, com todo respeito. Mas tipo assim, todo mundo acredita, tipo assim, se você ama alguma coisa, se você ama alguma menina, por exemplo, você tá gostando de uma menina, cara, se tu ama, tipo assim, mas ela tá gostando de outro garoto, deixa eu falar, não, cara, se tu ama de verdade, deixa ela aí, sabe, cara, deixa aí, se tu ama de verdade, deixa aí, porque eu não acho isso, que se tu real ama uma pessoa, ou algo, alguma coisa, não, se tu ama alguma coisa, eu não faz assim, não tô nem aí, se você ama alguma coisa, cara, você vai fazer de tudo pra alguém ou algo ficar perto de você o tempo todo, entende? Se você realmente ama, se você deixou algo ou alguém ir, isso é sinal que você não amava tanto ela. Mas se você ama ao ponto de, tipo, de querer conquistar aquela coisa, não querer conquistar, mas, tipo, não deixar embora, sabe? Ficar com você, isso é amor, cara. Se você deixa a pessoa aí, ou alguma coisa aí, né, um passarinho, alguém ou algo, cara, isso significa que você não amou tanto aquela pessoa, que se você realmente amasse de verdade, você ia fazer de tudo pra ela não ir embora. Aqui termina o Bom Dinossauro, que até que é um filme realmente muito bom, é um filme que te faz chorar, mas tem filmes aí que faz dessa forma, te faz chorar de formas melhores, não vou falar aqui. Mas cara, realmente um filme muito bom, achei bom filme da Disney Pixar, filme da Disney Pixar, achei um filme realmente bom, filme emocionante, te dá lições legais, sabe? Dá muita lição de maturidade, de aprender com os medos, sabe? É uma lição legal que eu acho que vale a pena você levar com a vida, sabe? Eu acho muito bom isso. Mas, irmão, cara, você já assistiu o Bom Dinossauro? Já assistiu esse filme? O que você acha sobre esse filme? Você ficou conhecendo esse filme a partir desse vídeo aqui? Provavelmente não. Mas se você assistiu, você concorda com o que eu disse? Não concorda? Não sei, deixa aqui nos comentários abaixo pra eu saber a sua opinião. Então já sabe, né? Próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!